tudo bem? Estou aqui com meu amigo Tomás para falar um pouco sobre a conquista do Império Inca. É um prazer estar aqui, Guilherme. Boa tarde. Agora vamos começar. Bem, como foi a conquista do Império Azteca? Os astecas eram um povo com pouca tecnologia militar em relação aos espanhóis. Isso foi um grande favor para os espanhóis conquistarem os astecas. Outro grande favor foi a onda de doenças que, trazida pelos espanhóis, estava devastando as cidades astecas. Também Hernán Cortés foi um grande capitão, ou seja, foi ele quem comandou todos os ataques aos astecas. Desculpe, Guilherme, e também outro favor que aconteceu foi que os astecas pensavam que os espanhóis eram deuses. Agora vou falar um pouco sobre a conquista do Império Inca. Francisco Pizarro achou um império onde os filhos do rei estavam em conflito. Ele fez uma armadilha e aprisionou os filhos do rei. Aproveitando esse tempo, Francisco aprisionou os filhos do rei, começando uma aniquilação. Foi assim que ele conquistou as cidades de Cusco e Quito, logo depois criando a cidade de Lima. Agora vamos para os comerciais. Ei, cara, veja esse e-mail, que legal. Mó da hora, tá em inglês. Mó legal. Oxi, como é que vocês conseguem entender esses textos em inglês? É que a gente estuda lá no Colégio Piracicabana. E lá as aulas bilíngues são muito boas. Entendi. Eu vou falar pra minha mãe para poder estudar lá no ano que vem. Voltamos a apresentar o jornal Edinal. Bom, de que modo foi feita a organização e a administração da colônia espanhola na América? A administração da colônia espanhola na América foi dividida em vice-reinos, que eram pedaços de terras comandados por confiantes do rei, que eram chamados de vice-reis ou capitães. E agora, como a metrópole garantiu o controle sobre as colônias? Bem, o controle das colônias era dividido em dois órgãos administrativos principais, a audiência e o cabildo. A audiência era a instância administrativa mais elevada do poder metropolitano na colônia. O cabildo era onde os responsáveis pela administração e abastecimento das vilas e das cidades se reuniam para poder discutir os assuntos relacionados a várias questões. Enquanto na metrópole, o poder era dividido pelas casas de contratação e pelo Conselho das Índias. As casas de contratação eram o lugar onde a administração colonial nomeava os funcionários e fiscalizava a cobrança do quinto, um imposto. O Conselho das Índias era o órgão encarregado de tomar decisões relativas à colônia. Agora vamos para os comerciais. E aí? Oi. Oxi, tudo bom? Tudo bom? No Colégio Piracicabana, a gente não tem preconceito e é amigo de todo mundo. Voltamos a apresentar o jornal Edinal. E agora, vamos falar sobre de que modo estava organizada ou dividida a sociedade colonial. Bem, a sociedade colonial estava dividida em 5 grupos: espanhóis, crioulos, mestiços e indígenas. E na base da pirâmide estavam os escravos, que eram trazidos da África. Agora vamos falar um pouco sobre as atividades econômicas praticadas na colônia. Bom, as atividades econômicas exercidas na colônia eram a mineração e a produção de agropecuária nas fazendas. E agora vamos falar como se dava a exploração indígena. Bem, as duas principais formas de exploração do trabalho indígena foram a mita, que era uma instituição de origem inca que foi alterada pelos espanhóis, que encarregavam os chefes indígenas de selecionar nas comunidades homens que deveriam ser encaminhados ao trabalho, principalmente nas minas, onde iriam ficar 4 meses. Os mitaios, que eram os índios recrutados,
recebiam pagamento e só poderiam abandonar o trabalho nas folgas autorizadas. E também a encomenda, que era uma instituição que autorizava colonos a explorar a mão de obra indígena na agricultura ou no trabalho nas minas. Através de um contrato real, obtinham também o direito de cobrar tributos dos índios a serem pagos em espécies ou trabalhos. Guilherme, os índios sofriam muito. Por hoje ficamos por aqui. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Segura ela! Ei, o que vocês estão fazendo com a minha cachorra? Ela mordeu ele! Ela me mordeu! Não interessa! Mesmo que ela tenha te mordido, não pode maltratar os animais! No Coragem por esse Cabano, ensinam a gente a não maltratar os animais e amá-los para sempre! Agora vamos para os comerciais. E agora vamos falar como se dava a exploração indígena. B. A exploração indígena se dava de duas formas. As duas formas principais se davam em E agora... Ei, cara, gente!